Olá pessoal, namastê, sejam bem-vindos a mais uma atualização do Portal Despertar e hoje e ao longo das próximas atualizações a gente vai trabalhar os conteúdos de um livro incrível que eu sou profundamente apaixonada e que eu acho que seria de grande valia para vocês compartilhar 4 ensinamentos muito simples que são os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz. O Dom Miguel Ruiz, ele é um nagual, né, como se fosse uma espécie de xamã dentro da filosofia tolteca, que é dos povos que habitam uma determinada região do México. Ele tem esse livro, Os 4 Compromissos, ele tem alguns outros livros que, se vocês curtirem esse estilo de vídeo, esse formato de ensinamento, eu posso compartilhar com vocês também. Existe um outro livro que se chama O Quinto Compromisso e ao longo das próximas atualizações a gente vai poder mergulhar em cima desses 4 ensinamentos profundamente simples, mas totalmente transformadores para a nossa vida. Então pega o seu papel, a sua caneta, muita atenção e espero que você goste. O verdadeiro nós é puro amor, pura luz, sabedoria tolteca. Então assim, como eu falei, né, esse livro do Dom Miguel, ele trata de questões que são absurdamente simples, né? Alguém que me acompanha há algum tempo, nenhuma dessas ideias vai ser novidade, né? Nenhuma dessas ideias é algo, nossa, é o que vai fazer a grande diferença no nosso processo de despertar e de desenvolvimento pessoal. Mas a forma como o Dom Miguel ele estrutura as ideias, né? A ideia de como as coisas acontecem e assim, eu acho muito bonito toda vez que eu encontro alguma coisa que fala dos seres humanos como um só, né? Porque a gente se sente muito diferente um dos outros, mas a verdade é que quando a gente para olhar os processos, eu tive essa oportunidade ao longo de 15 anos atuando como psicoterapeuta, conforme a gente vai entendendo e a gente vai percebendo as questões de outras pessoas e a gente olha com esses olhos da alma, desprovido de julgamento, a gente vai entendendo que na verdade nós todos passamos pelos mesmos processos. E dentro da sabedoria tolteca, do jeito que o Dom Miguel coloca as coisas, é muito interessante a gente perceber como o ser humano é um ser, né? A gente tem os nossos nomes, os nossos documentos de identidade, as nossas certidões de nascimento, os nossos pais, nossas famílias, nossas tradições, mas nós somos um único ser, todos nós passamos pelo mesmo processo. E esse livro, ele trata de aspectos profundamente simples, baseados em alguns pressupostos básicos, né? Então esses pressupostos básicos começam com a ideia de que Deus é tudo que existe, né? E isso por si só já é algo que me inspira bastante a compartilhar essa ideia, porque eu, durante muito tempo na minha vida, eu tive um distanciamento bastante significativo da espiritualidade, do processo de desenvolvimento pessoal, porque eu brigava muito com a ideia de Deus, né? Eu brigava muito com a ideia de que existe Deus. Porque quando a gente fala Deus, inevitavelmente a gente pensa naquele cara barbudo sentado no trono feito de nuvens que fica julgando o certo do errado, né? E quando eu acho que a gente é capaz de compreender que, na verdade, tudo que existe é Deus, né? Que a soma de tudo aquilo que individualmente existe, então eu, você, todas as pessoas que existem à nossa volta, tudo que existe à nossa volta, todas as árvores, todas as plantas, todos os animais, todas as estrelas, né? Todos os rios, todos os mares, todas as florestas, tudo isso é Deus. E eu acho muito bonito a gente se perceber como parte desse todo, né? A gente se perceber como parte integrante desse todo que habita a nossa volta e tudo que há. Um outro pressuposto da sabedoria tolteca é que tudo é um espelho. A gente está sempre refletindo aquilo que se passa fora de nós e quando a gente olha para fora, a gente também está vendo a nós mesmos refletidos nesse espelho, né? Só que a gente não consegue enxergar nada disso direito porque existe um manto de névoa, né? Que aí lá na filosofia hindu eles colocaram o nome de Maya, que é esse véu da ilusão que cobre todas as coisas e entre os espelhos, entre eu e entre vocês, existe esse manto de névoa que impede que a gente enxergue as coisas como elas verdadeiramente são. E as coisas como verdadeiramente são é que tudo é Deus, né? Que nós somos todos um. Que somos diferentes células de um mesmo organismo e a gente se sente muito separado uns dos outros, do mesmo jeito que talvez uma célula do meu dedão do pé se enxergue muito separada de uma célula do lobo da minha orelha, mas na verdade somos todos um único ser, né?
né? E a gente não enxerga isso porque existe um manto de névoa, somos espelhos enevoados, né? E a gente, no processo de desenvolvimento pessoal, o que a gente precisa é limpar essa névoa, erguer essa névoa, do mesmo jeito que a névoa se ergue, né? Ao longo do dia das montanhas, né? A gente precisa enxergar as coisas como elas verdadeiramente são, e esse é todo o processo do desenvolvimento pessoal. O terceiro pressuposto, princípio básico da sabedoria tolteca, é que a gente está vivendo um sonho, né? A gente vive um sonho, e a gente vive um sonho porque a gente não é capaz de enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. E esse sonho, ele é baseado em tudo aquilo que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, e que a gente, aí ele usa uma expressão que no primeiro momento, na hora que eu li, eu falei, caramba, que duro isso, né? Que direto ao ponto, assim, mas eu gosto das coisas direto ao ponto porque eu acho que pelo menos a grande maioria das pessoas que eu conheço não quer mais perder tempo no processo de desenvolvimento pessoal e de despertar dessa espiritualidade para a vida cotidiana, que é domesticação, né? Então, nós somos animais domesticados, né? Quando a gente é criança, as pessoas que cuidam da gente, que também vivem os seus sonhos, que também são espelhos enevoados, essas pessoas dizem coisas para as crianças, né? E ao longo do tempo, a gente vai acreditando nessas coisas que vão sendo ditas, e a gente passa a dizer essas mesmas coisas para nós mesmos. Então, num primeiro momento, nós somos domesticados pelas pessoas que nos cuidam, e a gente é domesticado do mesmo jeito que qualquer animal é domesticado, com base em punição e recompensa, né? Essa punição, ela pode ser uma punição eventualmente até física. Muitas crianças, infelizmente, hoje ainda tem essa repressão física, né, essa contenção física, mas isso pode ser também emocional, né? Pode ser uma punição emocional, pode ser um olhar que expressa um descontentamento. Ele até comenta da história de uma menininha, que a menininha, dentro do sonho dela, né, e ele coloca muito essa, dentro do meu sonho, dentro do seu sonho, dentro do sonho de uma outra pessoa, essa menininha, dentro do sonho dela, ela era a primeira bailarina de um corpo de balé. Então ela dançava e ela rodopiava pela casa e ela cantava, e ela no sonho dela, ela estava sendo muito bem sucedida em tudo aquilo que ela estava fazendo, e ela estava assim sendo a estrela principal. Ela soltava a voz e a música que ela cantava era linda. Dentro do sonho dela era isso que acontecia. Mas a mãe, que por mais que amasse muito essa filha, naquele dia estava com dor de cabeça, tinha chegado do trabalho e estava com bastante dor de cabeça. A mãe, naquele momento, num determinado ponto ali do sonho da menina, do espetáculo da filha dela, ela virou e falou: para de cantar, menina, essa sua voz tá horrível, eu não tô aguentando mais ouvir você falar, para com isso, né? E naquele momento a menina, né, ela é domesticada e ela é punida por ser quem ela é, e ela se desenvolve não colocando mais a voz dela no mundo. O inconsciente muitas vezes ele pamonha, né? Então, assim, a sua voz é horrível. Não significa a sua voz quando você canta essa determinada música. Hoje que eu estou com dor de cabeça está sendo horrível pra mim porque está piorando aquilo que eu estou sentindo. A sua voz é horrível significa não fale, né? Então a gente cresce pela vida tendo sido domesticado dessa forma. As pessoas sonhando os seus sonhos nos disseram aquilo que foi o melhor que elas conseguiram naquele momento, mas o fato é que nós crescemos ouvindo essas coisas e sendo domesticados e se autodomesticando, porque num determinado momento essa voz de você não pode ser assim, a sua voz é horrível, isso é interiorizado, e aí surge um personagem que é fundamental nessa história toda, que se chama o juiz interno, né? Então o juiz interno, ele é essa voz do livro da lei. Eu acho muito bonito, ele coloca o livro da lei, ele fala que toda sociedade tem um livro da lei que regula o que as pessoas podem fazer ou não podem fazer, né? E que do mesmo jeito que a sociedade tem esse livro da lei, que regula as atitudes e as ações dos seus cidadãos, nós temos um livro da lei interno que regula aquilo que podemos sonhar ou não.
E isso é tão profundo porque no fundo, de acordo com esse sistema de crenças, traduzindo, né, para uma expressão que talvez você já tenha ouvido falar algumas vezes, esse sistema de crenças, o livro da lei que a gente vai interiorizando ao longo da vida, muitas vezes a gente pauta os nossos sonhos e aquilo que a gente quer fazer da nossa vida baseado nesse livro da lei. Então, baseado naquilo que eu ouvi, eu sempre lembro de uma amiga minha que ela conta que quando ela era pequenininha, ela perguntava para a mãe dela: mãe, posso querer um pirulito? Né? Então assim, mãe, eu quero um pirulito, você pode me dar um pirulito? Não, mãe, posso querer um pirulito? Eu posso ter vontade de chupar um pirulito? Eu posso sonhar com determinadas coisas? Eu posso sonhar em alcançar determinados objetivos na minha vida? Ou isso me é vetado? Muitas vezes aquilo que a gente ouve dos nossos cuidadores, das pessoas em quem a gente confia quando a gente é criança, dentro do sonho delas, elas acabam passando pra gente uma visão que limita demais os nossos sonhos, e a gente cresce achando que determinados sonhos são errados, né? E uma ideia da sabedoria tolteca também é a de que nesse processo de domesticação a gente se desconecta dos nossos verdadeiros propósitos de vida, porque se a gente vai perdendo a habilidade de sonhar, porque a gente obedece a esse livro de lei, né, esse livro da lei interiorizado, a gente vai perdendo as nossas habilidades que nos tornam únicos e a gente passa a viver o sonho de outras pessoas. Então ele também traz uma expressão que é o sonho do planeta, né? Qual é o sonho do planeta? Né? Qual que é esse sistema de crenças que talvez o Jung tenha chamado de inconsciente coletivo, esse sistema de crenças que se aplica a todas as pessoas? O que é que na verdade está pautando aquilo que eu espero e que eu sonho para minha vida? E então o Dom Miguel Ruiz, ele vem com esse livro, Os Quatro Compromissos, estabelecer um guia para a liberdade pessoal. Então assim, seguindo esses 4 compromissos, e ele traz essa palavra compromisso porque conforme a gente vai vivendo essas coisas que eu tô aqui comentando com vocês na nossa vida, a gente vai firmando compromissos com nós mesmos, né? Então existe esse juiz interno e aí existe uma vítima que fala: eu não sou merecedor de coisas boas. E aí o juiz interno concorda: sim, você não é merecedor de coisas boas. E quando você repete isso um determinado número de vezes, você passa a firmar um compromisso com você mesmo de que você não é merecedor de coisas boas. Se as coisas boas vêm dentro do seu sonho, você simplesmente se fecha para elas, porque você não é merecedor de coisas boas. Então, uma energia muito grande fica presa nesses compromissos que a gente vai fazendo de modo totalmente inconsciente. E o que o Dom Miguel ele propõe ao longo desse livro é que a gente a gente desfaça determinados compromissos e a gente faça compromissos novos, a gente coloque a nossa energia em compromissos novos, né? E se a gente fizesse, se a gente firmasse, se a gente estabelecer esses 4 compromissos conosco mesmos, a gente vai ser capaz de ter uma vida muito mais plena, muito mais feliz. Então ao longo, agora eu vou contar para vocês ao longo desse final de vídeo qual é o primeiro compromisso. Na próxima atualização eu conto qual é o segundo e na outra o terceiro, e assim a gente vai tendo tempo também de praticar cada um desses compromissos, porque a ideia é essa, né? Então procure dentro do portal as meditações, os podcasts que tenham a ver com isso que a gente vai trabalhar em cada um dos compromissos. As meditações e os podcasts que vão ser disponibilizados junto com esses vídeos, eles já são voltados para que você consiga colocar em prática essa energia, né, relacionada a cada um desses 4 compromissos. É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo que você vê. John Lennon. O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. E ele chama atenção para uma questão bem interessante, que é a origem da palavra impecável, né? Porque impecável se refere a não haver pecado, né? E pecado, o que é o pecado? O pecado é você fazer mal para você mesmo. Pecado é você voltar a sua energia contra você mesmo. Todas as vezes em que você faz algo que não é bom para você, você está pecando contra a sua natureza divina. A gente não peca contra Deus, porque Deus não está lá fora, né? Esse Deus, o pecado, Deus se desagrada com isso. O pecado, ele não mora fora da gente, porque Deus não mora fora da gente. Então, a gente peca quando a gente fere a nossa verdadeira natureza divina, ou quando a gente fere a natureza divina de uma outra pessoa, de um outro ser vivo.
né? Então, a impecabilidade da palavra significa eu não uso a minha palavra para causar o meu mal. E se eu entendo que todos somos um, se eu entendo que tudo o que eu vivo está relacionado com o que os outros vivem, porque nós todos somos uma única pessoa, eu não posso usar a minha palavra para ferir uma outra pessoa. Né? A outra pessoa e eu somos um só, né? Então eu não uso a minha palavra para causar o mal, seja o meu próprio mal, seja o mal de uma outra pessoa. E aí algumas ideias me ocorrem quando eu falo isso, coisas que na nossa sociedade elas são muito difíceis, né? Por exemplo, não se envolver com fofoca, né? Não falar mal das outras pessoas para outras pessoas. Então, às vezes isso acaba sendo irresistível. Às vezes a gente tá ali conversando com algumas pessoas e alguém coloca um determinado assunto e aí a gente sente aquela coisa dentro da gente, porque dentro do sonho do planeta, dentro desse espelho enevoado, dessa névoa que me separa dos outros, eu falar mal de uma outra pessoa, no mundo da perspectiva do ego, eu me sinto melhor, porque é como se eu fosse melhor do que ela, né? Então eu faço a fofoca, né, como uma forma de me autoafirmar, e isso só alimenta o sonho, né? Isso não faz com que essa cortina de fumaça, essa névoa, ela se dissipe, muito pelo contrário, eu vou me enxergando diferente das outras pessoas, porque a verdade é que todos nós somos um só. Então, tudo aquilo que me faz me enxergar diferente de uma outra pessoa alimenta o meu sonho, abastece a minha névoa e me distancia das pessoas ao invés de me aproximar delas. Ao invés de eu me recordar da natureza de que somos todos um, eu estou me esquecendo mais e mais profundamente disso. Então, ser impecável com a sua palavra significa não se envolver em fofoca, não se envolver em mexerico, não se envolver, não falar mal de si mesmo, né? Quantas vezes a gente não fala mal de nós mesmos, quantas vezes a gente não fala, mas eu nunca vou conseguir, ou então eu não nasci pra isso, ou então tem alguma coisa de errado comigo, né? Quantas vezes a gente não faz o uso da palavra de uma forma negativa pra gente mesmo? E o Dom Miguel, ele fala sobre a importância da palavra. A palavra é energia firmada. Quando eu digo algo, eu estou estabelecendo um compromisso com aquilo que eu estou dizendo. Então, ser impecável com a própria palavra significa não criar compromissos de ordem a abastecer, a alimentar essa cortina de fumaça que me separa da outra pessoa. Eu devo usar as minhas palavras como uma forma de me relembrar da verdade. E a verdade é que nós somos uma coisa só. Então eu te desafio a praticar esse primeiro compromisso ao longo dos próximos dias até a nossa próxima atualização, em que a gente vai tratar do segundo compromisso, e eu espero de verdade que essa mensagem tenha tocado você da mesma forma que ela me tocou. Gratidão pela sua atenção, a gente se vê já já. Namastê!